Comer é bom, não é? É verdade, mas é preciso saber como manusear os alimentos, senão aquilo que é bom e faz bem pode prejudicar a sua saúde. Visando o bem-estar da população e o manuseio correto dos alimentos, a Exalc recebe o treinamento em boas práticas para manipuladores de alimentos. A realização é do GSEA, Grupo de Extensão em Segurança de Alimentos. A gente tem oferecido esse treinamento em boas práticas, né, para manipuladores de alimentos já há mais de 10 anos. A gente tem umas 4 edições assim por ano e tem tido uma demanda muito importante porque é um treinamento que visa o alimento seguro para o consumidor. Então, nós temos aqui pessoas que vêm sendo capacitadas de diversos segmentos, serviço de alimentação, indústria de alimentos, varejo propriamente dito, né? Então, a gente trata do que é importante ser considerado, né? Alguns procedimentos de higiene, visando um alimento seguro, que é aquele que não causa nenhum dano para o consumidor. Eu sou proprietária de restaurante no Rio de Janeiro, só que eu moro aqui em Piracicaba. Então eu estou procurando ver o que o curso pode melhorar no desenvolvimento das atividades do estabelecimento. Eu trabalho na vigilância sanitária, então eu quero aprimorar meus conhecimentos até para me passar para a parte de fiscalização e ter conhecimento mesmo do que eu estou fazendo. Está esclarecendo bastante dúvidas e eu acredito que eu possa colocar bastante coisa em prática. A gente começa sempre fazendo uma sensibilização, né, da importância, né, da responsabilidade social que tem qualquer pessoa que produz alimento para a população, né, de modo sempre se preocupando com a saúde. E então a gente aborda primeiro a questão da microbiologia, né, do contaminante biológico, né, que é uma melhor forma de sensibilizar para depois adotar os procedimentos de higiene. Então a gente fala do contaminante biológico, contaminante químico e físico, depois higiene pessoal, higiene ambiental, higiene no processo, durante o processo. A gente fala da documentação necessária que hoje todo estabelecimento tem que ter para atender a legislação, os atos normativos da área, né, que são aí emitidos pelos órgãos regulatórios, tá? E faz algumas dinâmicas assim, visando aí o nível de aprendizagem do pessoal. Sustentabilidade é a palavra da moda, mas muita gente ainda não sabe o que isso significa, nem como tornar a sua vida diária mais sustentável. Por isso, um projeto local envolvendo diversas entidades do terceiro setor e grupos de extensão da Exalc pensou em uma forma criativa e lúdica de ensinar os valores de uma vida mais sustentável. A proposta de criar escolas sustentáveis por meio da orientação e formação de educadores é o objetivo do projeto Criatividade e Educação Ambiental, uma parceria entre a OCA, Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, o IANDE, o IEMA e o Programa Ponte. No panorama regional e mesmo no panorama nacional e planetário, a importância de projetos como esse é fazer contraponto à maré de pessimismo, de degradação, podemos até dizer de barbárie, que constatamos na relação entre os seres humanos e o planeta e mesmo entre os seres humanos. Projetos como esse convidam as pessoas a resistir à degradação, convidam as pessoas a expressarem o lado melhor da humanidade, a expressarem o otimismo em relação à possibilidade da vida ser melhor, e será. Durante a primeira reunião, os participantes definiram suas utopias socioambientais para escolas e para a sociedade.
No segundo encontro, que vai ser no dia 17 de setembro, também aqui no SESC, a gente vai começar a co-criar as atividades para o cardápio de aprendizagem. E a mesma dinâmica vai acontecer no dia 8 de outubro, a gente vai seguir nessa direção de co-criação das atividades. Agora, no último encontro, no dia 11 de novembro, a gente vai fazer uma avaliação, uma celebração final do processo como um todo, para a gente poder internalizar os aprendizados que foram vividos ao longo desse semestre. Além de profissionais da rede de ensino, também podem se inscrever no projeto empresas, entidades, o setor público e coletivos da sociedade civil. Esse processo, que é um processo participativo, então ele visa trazer pessoas de diferentes escolas, de diferentes instituições que estão lidando com a questão da educação, e nessa diversidade desse encontro, né, dessas pessoas, o intuito é elaborar um material que ele vai sair da prateleira e que ele possa mesmo ser um material dinâmico e que sirva mais às necessidades reais desse educador, tratando de uma forma transversal desse tema socioambiental e da transformação socioambiental. Então a gente acredita que nessa diversidade de participantes que a gente espera que componham esses 4 eventos, na diversidade e na experiência, nessa troca de experiência, a gente consiga compor e elaborar um material que ele possa ser empregado com mais contexto e com mais utilidade no dia a dia desses educadores. Os próprios educadores vão ter a chance de elaborar o material que eles mesmos vão utilizar. As inscrições devem ser realizadas no site www.criatividadeea.wix.com/criatividade. Quem não curte um cineminha, ou mesmo assistir um filme legal no conforto do sofá de casa? Sabendo da magia que a Sétima Arte produz nas pessoas, um coletivo de jovens cineastas da cidade de Rio Claro criou um festival que transformou a Cidade Azul em capital do cinema independente. E nós fomos lá conferir. Mãe, compra pra mim? Compra o robô? Você viu quem tá grávida? Quem? A filha da Dona Maria. Você tá brincando? Ela tá com um menino pequeno ainda. Pois é, o namorado já tá até com outra. Você tá sentindo esse cheiro? Parece que tem alguém morto aqui. Eu posso estar equivocado também. Realmente, deve ter alguém morto por esses lados. Se Rio Claro é conhecida como Cidade Azul pela beleza do seu céu e como Cidade Alegria pela tradição do seu carnaval de rua, em setembro ela ganha um novo título, a de Capital do Cinema Independente, graças à realização do Festival Internacional de Cinema Aqui no Olho, que acontece aqui na Casa de Cultura do município. Em 2009 a gente fez a primeira edição do evento, né? E a ideia surgiu pelo seguinte: o Grupo Aqui no Olho é um coletivo de produção audiovisual que atua aqui em Rio Claro e região, né? Todo o interior do estado de São Paulo. E a gente trabalha com produções de curtas-metragens e séries televisivas. Então a gente sempre está antenado com as produções, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. A partir das nossas produções, do que a gente produz em curtas-metragens principalmente, a gente acaba submetendo esses trabalhos em festivais do Brasil e fora do Brasil também. Com isso, alguns trabalhos nossos sendo selecionados nesses circuitos, a gente passa a conhecer outros trabalhos também de outros realizadores. As mostras e festivais são uma oportunidade de veicular esses trabalhos, esses curtas, né? Então, com isso, com o interesse de trazer esses trabalhos de outros realizadores que estão sendo feitos atualmente, a gente resolveu criar o nosso próprio festival.
festival oferece, além das sessões de curtas, também oferece na programação palestras e workshops. Nessas palestras e workshops, eu sempre tento trazer um tema relacionando o cinema a qualquer outro assunto. Para esse ano, a gente selecionou cinema e literatura, cinema e filosofia, cinema e infância e cinema e fotografia. Por que relacionar cinema com o segundo tema? Primeiro, para mostrar essa diversidade do cinema. Tá? Então, assim, o cinema é um tema muito abrangente, você pode falar de cinema em diferentes áreas. E segundo, porque como a gente trabalha através desse festival com a formação de público, então a gente tem a consciência de que a gente não pode trazer para esse público de Rio Claro que está em formação, a gente não pode trazer um tema exclusivo sobre cinema. Então a gente sempre tenta puxar um segundo tema para atrair esse público, para ir apresentando, introduzindo ao longo dos anos do festival, para ir introduzindo o tema cinema, que é o tema principal do evento, né? Ai, que foi? Aconteceu alguma coisa? Que foi, filha? Mãe, tem um homem no meu quarto, ele fede muito. Um homem no seu quarto? Deixa de história, menina, eu trabalhei o dia inteiro, vai dormir. Mãe! Ai, meu Deus! Olha, tá bom. Eu vou lá olhar. Se for mentira sua, você vai dormir esquentada, viu? Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. Não sai daí! O mundo encantado do circo passou mais uma vez por Piracicaba e nós não poderíamos perder a oportunidade de participar dessa festa. O nosso repórter Felipe foi conferir o Festival Paulista de Circo. Cuentan que un niño su sonrisa olvidó. Cuentan que un niño de pena enfermó. ¿Por qué estás triste?, su madre preguntó. Es que quise abrazar al payasito de la televisión. El niño respondió. Una paloma mensajera con su noticia al mundo conmovió. Un niño está triste, debemos alegrar su corazón. Y todos los circos del mundo se unieron en esta cruzada de amor. El niño recordó su sonrisa y su madre dio gracias a los artistas del amor. Centenas de artistas circenses do Brasil e do mundo se reúnem aqui no Engenho Central para a realização da 8ª edição do Festival Paulista de Circo. Com programação gratuita, os espetáculos vão do circo tradicional ao circo contemporâneo. Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte, o festival conta com apresentações para todos os gostos, com números que envolvem acrobacias, equilíbrio, humor, mágica, malabares e música. A gente tem percebido ao longo do tempo que esse festival tem um impacto significativo na região, tanto aqui na região, na cidade de Piracicaba,
como em todo o seu entorno. Então, a maior frequência das pessoas nas atividades e na busca de atrações circenses em todas essas cidades lindeiras, por conta de a gente aproximar novamente a sociedade de grandes espetáculos e de grandes atividades culturais, como no caso agora o circo. As lonas Arrelia, Pimentinha e Piolim, o palco Figurinha e o temido Globo da Morte garantem a diversão de toda a família. Além dos espetáculos de tirarem o fôlego, os grupos dão um show de trabalho em equipe e disciplina. Olha, uma das coisas que eu acho que as pessoas podem aprender no circo é conviver em sociedade, na verdade. Porque as pessoas, elas conseguem... tudo no circo depende de um coletivo. Para montar a lona depende de um coletivo. Para eu subir no meu aparelho com as meninas que treinam comigo é um coletivo. Eu dependo de uma outra pessoa para montar o meu aparelho, eu tenho que confiar. Então eu acho que essa relação de respeito, de confiança e de trabalho em equipe, eu acho que isso é a lição primordial. O circo, as pessoas sempre vivem em família, então... eu acho que é isso, é meio que uma fraternidade. Conhecendo a importância do solo para a manutenção da vida na Terra, a ONU definiu 2015 como o Ano Internacional do Solo. E a Exalc, que mantém um departamento específico para estudos dessa área, criou uma agenda de atividades para promover o tema por aqui. Uma dessas atividades é a exposição Sem Solo Sem Vida, aberta para visitação pública no Museu Luiz de Queiroz. Vamos conhecer? Ressaltar a importância dos solos para a sociedade e para a natureza é o objetivo da exposição Sem Solo, Sem Vida, que está à mostra aqui, no Museu Luiz de Queiroz. Essa exposição está distribuída de uma forma muito simples, haja vista que é uma exposição com uma linguagem que se adapta tanto às pessoas que já conhecem essa parte de solo, como a principal visitante, que são os escolares de 10 a 12 anos de idade. A exposição é dividida em 4 partes. A primeira fala sobre o ambiente aquático, com aquários e vasos para representar os elementos químicos e os nutrientes dos seres vivos. A segunda parte aborda a importância do solo para a humanidade e conta com um vídeo da Semana Internacional de Solos. A terceira sala traz o funcionamento do solo, para que os visitantes tenham uma ideia mais viva de como são os mecanismos de degradação do solo. Por último, estão à mostra monolitos e mapas dos solos de Piracicaba e região. Para um país que depende tanto das plantas quanto o nosso, né, para produzir alimento, para produzir energia, matéria-prima, remédios, e sabendo que as plantas não podem se desenvolver fora d'água se não tiverem o solo como uma fonte de água e de nutrientes, é essencial para a nossa população, de maneira geral, conhecer mais sobre o solo e aprender a preservar esse recurso, que é bastante importante para a gente. A exposição acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, até dia 30 de outubro.
Para quem quiser visitar a exposição, pode estar seguindo as orientações de nos mandar e-mail, as escolas nos mandarem e-mail pelo museu@usp.br ou pelo telefone 3429-4305. Sem Solo, Sem Vida é estruturada pensando na comemoração ao Ano Internacional do Solo, definido pela ONU. A mostra também integra a 25ª Semana Cultural da Exalc. E como 2015 é o Ano Internacional do Solo, nós continuamos a falar do tema. Hoje, o TV USP Informa começa uma série de reportagens sobre o assunto, em parceria com o Departamento de Solos da Exalc. Segundo estimativas da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2050 seremos aproximadamente 9 bilhões de habitantes sobre a face desse pequeno planeta, gerando a necessidade de se dobrar a produção mundial de alimentos. Consequentemente, o uso do solo será ainda mais intensificado, o que poderá agravar o já alarmante índice global de 33% de degradação, causado principalmente pela erosão, a compactação, a contaminação química e também o esgotamento de nutrientes. A partir desses dados e buscando alternativas para mudar essa tendência, a FAO, Organização das Nações Unidas que se dedica à questão da alimentação em nível global, instituiu 2015 como o Ano Internacional do Solo, trazendo para o centro do debate esse tema tão essencial e importante e buscando alternativas para a promoção de políticas públicas que promovam o uso sustentável desse bem. Mas e você? Tem ideia da importância do solo para a manutenção da sua vida? Pois é sobre esse tema que começa agora uma nova série do TV USP Informa. A escolha do Ano Internacional do Solo pela FAO como o ano de 2015 trata-se da importância da produção de alimentos, combate à fome no mundo, e este é um dos focos da FAO, e obviamente o solo é o cenário que participa desse contexto todo, nível mundial. A FAO, como órgão mundial de alimentação, ela instituiu, inclusive, o Dia Mundial do Solo, o dia 5 de dezembro de 2014. O Brasil já comemora, desde 89, no dia 15 de abril, o Dia da Conservação do Solo. Então, existe no Brasil esta preocupação com os solos. E nós temos que entender essa importância. Em 2006, em uma visita do Prêmio Nobel da Paz aqui no Brasil, o Dr. Norman Borlaug, proferindo uma palestra aqui no Salão Nobre da Exalc, ele fez um pronunciamento quando foi perguntado como que se via o futuro da produção agrícola no Brasil. Ele parou por alguns instantes e a resposta dele foi a seguinte: não existe condições de se competir em agricultura com um país que tem a extensão territorial do Brasil e tem sol e água todos os dias. Então, dentro dessa característica é que é importante nós vemos que o Brasil está inserido hoje no contexto mundial como um parceiro mundial na produção de alimentos, colocar o alimento no mundo todo, já que o Brasil este ano, por exemplo, nas safras do ano de 2015, pela primeira vez o Brasil supera a produção de 200 milhões de toneladas de grãos. Isso corresponde a mais de uma tonelada de grãos por habitante. Isso é um referencial muito importante. Quer dizer, então aí nós temos um excedente de produção que é colocado no mercado internacional. Também o nosso rebanho de gado é da ordem de 220 milhões de cabeças, ou seja, também nós temos mais do que uma cabeça por habitante e produzimos em torno de 6 litros de etanol por habitante. Então, isso também corresponde aí à energia. Então, o Brasil tem que aproveitar esta sustentabilidade do solo e essas suas características de ser um país
essencialmente agrícola, com grandes produções e com grandes tecnologias geradas pelas instituições de pesquisas e pelas escolas de agronomia. Nós temos que lembrar que o solo é a base da produção agrícola, é a base da agricultura. Sem solo, não há vida, né? O solo é vida. Existe até uma frase pronunciada por um ex-aluno na formatura de 1910, e ele pronunciou a seguinte frase: o solo é a pátria, cultivá-lo é engrandecê-la. E essa frase virou depois o lema da revista O Solo. E atualmente ela teve uma pequena mudança, porque o solo é a pátria, cultivá-lo é engrandecê-la, mas cultivá-lo com cuidado, cultivá-lo de uma forma conservadora, de uma forma que se faça a conservação e a manutenção da vida do solo. Então hoje isso seria mais adequado e ético nós dizermos: o solo é a pátria, cultivá-lo e conservá-lo é engrandecê-la e garante a sustentabilidade e a vida. Pioneira no país quando o assunto é ciências agrárias, a Exalc mantém um departamento para o estudo específico do solo, formando mão de obra qualificada, prestando serviços técnicos especializados e socializando boa parte do conhecimento gerado aqui através de projetos de extensão. No caso da Exalc, em específico dos nossos departamentos, que é o que vamos falar hoje, ela teve desde o seu início, desde 1901, especialistas na área de solos. Só que eram normalmente professores estrangeiros e traziam as tecnologias, as técnicas, as análises, as classificações de solos americanas e europeias. Então se aprendia como é que era o solo da Europa, como é que era o solo dos Estados Unidos, e não se sabia o que era o solo do Brasil. Isso, logicamente, foi gerando conhecimentos, que é uma das atividades das unidades escolares, com isso formando profissionais brasileiros na área, e aí começaram a surgir os estudos dos solos brasileiros. E hoje nós temos a classificação de solos brasileiros, hoje temos uma equipe enorme no Brasil, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, com uma contribuição enorme, e o Departamento de Ciência do Solo, hoje, uma referência nacional em termos de contribuições para classificação, gênese, morfologia, microbiologia, poluição dos solos, análises de solos de todos os tipos, física, química, biológica. O departamento atende todas essas unidades. Ele tem uma importância muito grande em termos nacionais, no sentido da formação de pessoas capacitadas com o curso de pós-graduação. O curso de pós-graduação, quando estabelecido há 50 anos, nós tivemos pioneirismo há 50 anos no curso de pós-graduação, ele era normalmente frequentado por profissionais das outras escolas, porque não existiam os cursos de pós-graduação. Então todos os professores das escolas do Norte, do Nordeste, do Sul, eram professores com a graduação e ministravam aulas. Daí, com a adoção do sistema de pós-graduação no Brasil, o nosso departamento foi uma referência para a vinda de praticamente todas as escolas do Norte, do Nordeste e também do Sul, que vinham fazer a pós-graduação na Exalc. Logicamente, fazendo essa pós-graduação, você tem um emissário dessa transmissão de conhecimentos nessas unidades. Então, o departamento ele é referência nacional nesse sentido. E com a atuação, principalmente em todos os segmentos. Então, as áreas que também são mudadas a partir do momento em que as tecnologias vão avançando, o departamento vai abrindo novas áreas de conhecimento, novas metodologias, novos equipamentos que são comprados, mas o departamento atua, por exemplo, na área de fertilidade e adubação de culturas, na área de gênese, morfologia e classificação de solo, nutrição mineral de plantas, bioquímica e microbiologia dos solos, resíduos orgânicos, física de solos, fertilizantes orgânicos e inorgânicos,
planejamento e uso da terra, conservação dos solos, e o programa O Solo na Escola, quer dizer, que é também colocar o aluno das escolas médias, dos estudantes de Piracicaba, tendo conhecimento de como ele deve respeitar e cuidar do solo, enfim, atendendo a sociedade na formação de recursos humanos e principalmente os profissionais com o curso de pós-graduação de alta qualidade. Essa edição do TV USP Informa fica por aqui. Mas nós queremos continuar este contato com você. Então visite nossos perfis nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e mande suas dicas e opiniões. Nós estamos no YouTube, Facebook e Twitter. Esse projeto é de todos nós. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!